O Salmo 121 começa com uma pergunta profunda. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Esta é a pergunta que muitos de nós fazemos ao acordar. Para onde olhamos quando precisamos de ajuda? Para as nossas próprias capacidades? Para outras pessoas? Para as circunstâncias? O salmista responde com uma convicção poderosa. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quando colocas Deus em primeiro lugar pela manhã, estás a estabelecer a fonte da tua força para todo o dia. Não estás a confiar no teu emprego, não estás a confiar apenas nos teus talentos, estás a ancorar a tua esperança naquele que criou tudo o que existe. Esta decisão matinal de olhar primeiro para Deus muda completamente a hierarquia das tuas prioridades. As palavras seguintes do Salmo são ainda mais reconfortantes. Não permitirá que os teus pés vacilem, aquele que te guarda não tosqueneja. Imagina começar o dia sabendo que tens um guardião que nunca dorme, que está atento a cada passo que dás, que não permite que tropeços te destruam. Quando colocas Deus em primeiro lugar, Ele coloca a sua atenção total sobre ti durante todas as horas que se seguem até ao anoitecer. Vamos orar. Pai Celestial, neste momento sagrado da manhã, vimos diante de Ti com corações gratos e espíritos necessitados da Tua presença. Senhor, queremos começar este dia colocando-Te em primeiro lugar, acima de todas as nossas preocupações, acima de todos os nossos planos, acima de tudo o que o mundo nos oferece. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que sem a Tua direção caminharemos perdidos, que sem a Tua força cairemos facilmente. Por isso, neste amanhecer, levantamos os nossos olhos para Ti, sabendo que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Tu que criaste as estrelas e conheces cada uma pelo nome, Tu que estabeleceste os fundamentos da terra, Tu que sopras vida em cada criatura, és o nosso refúgio e fortaleza. Pai, queremos que este dia seja governado por Ti, que cada decisão que tomarmos seja guiada pela Tua sabedoria, que cada palavra que dissermos seja inspirada pelo Teu amor. Coloca ordem no nosso coração antes de sairmos para o mundo. Estabelece paz na nossa mente antes de enfrentarmos os desafios que nos aguardam lá fora, neste dia que se inicia. Senhor, pedimos que guardes os nossos pés de vacilarem neste dia. Tu prometeste que não permitirás que os nossos pés tropecem, que aquele que nos guarda não dorme nem cochila. Pai, há tantas armadilhas no caminho, tantas tentações que procuram desviar-nos, tantas vozes que tentam confundir-nos, mas confiamos que a Tua mão está sobre nós. Guarda-nos de tomar decisões precipitadas, protege-nos de palavras impensadas, livra-nos de atitudes que não refletem o Teu caráter. Que em cada encruzilhada deste dia sintamos a Tua direção clara, que em cada momento de dúvida ouçamos a Tua voz suave dizendo: este é o caminho, andai por ele. Senhor, coloca vigilância à nossa boca, que não falemos o que não devemos, que não façamos promessas que não podemos cumprir, que não critiquemos aqueles que Tu amas. Guarda os nossos olhos de verem o que não edifica, protege os nossos ouvidos de escutarem conversas que destroem, preserva o nosso coração de abrigar sentimentos que Te desagradam profundamente neste novo dia que nos deste para viver. Pai, neste momento pedimos que sejas o nosso guarda constante. A Tua palavra diz que o Senhor é quem nos guarda, que o Senhor é a nossa sombra, à nossa mão direita. Senhor, queremos sentir a Tua presença tão próxima, que seja como uma sombra que nunca se afasta. Nas horas de sol forte, quando as circunstâncias aquecem e ameaçam queimar-nos, sê Tu a nossa sombra refrescante. Nas horas de frio intenso, quando a solidão ou o desânimo tentam congelar o nosso coração, sê Tu o nosso abrigo aquecedor. Pai,
pedimos proteção especial para as nossas famílias neste dia. Guarda os nossos filhos nas escolas, protege-os de influências negativas, rodeia-os com amizades saudáveis, coloca anjos ao redor deles, guarda os nossos cônjuges nos seus locais de trabalho, livra-os de acidentes, protege-os de pessoas mal intencionadas, abençoa o trabalho das suas mãos. Senhor, estende a tua proteção sobre os nossos pais idosos, sobre os nossos irmãos, sobre cada membro da nossa família, para que todos terminem este dia em segurança e paz completa. Senhor, pedimos que nos guardes de todo o mal neste dia. A tua palavra promete: o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Pai, há males visíveis e males invisíveis, há perigos que vemos e perigos que não percebemos, mas tu vês tudo. Guarda-nos dos acidentes de trânsito, dos assaltos, das violências físicas, mas também guarda-nos das ciladas espirituais, dos ataques à nossa fé, das estratégias do inimigo para nos derrubar. Senhor, coloca um cerco de proteção ao nosso redor, uma muralha que nenhuma força das trevas possa atravessar. Que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor e nos livrem. Pai, guarda especialmente a nossa alma neste dia. Protege a nossa mente de pensamentos destrutivos. Guarda o nosso coração de emoções tóxicas. Preserva o nosso espírito de desânimo e desesperança. Que a nossa alma permaneça ancorada em Ti, independentemente das tempestades que possam surgir ao longo das próximas horas que viveremos. Pai Celestial, pedimos que abençoes a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre. Senhor, quando sairmos de casa nesta manhã, vai à nossa frente preparando o caminho. Quando entrarmos nos nossos locais de trabalho, entra conosco trazendo a Tua presença. Quando sairmos para fazer compras, para resolver assuntos, para cumprir compromissos, vai ao nosso lado guiando cada passo. E quando regressarmos a casa ao final do dia, que possamos entrar com um coração grato, com testemunhos da Tua fidelidade, com a certeza de que Tu estiveste conosco em cada momento. Senhor, abençoa cada porta que atravessarmos hoje, cada lugar onde colocarmos os nossos pés, cada pessoa com quem cruzarmos o caminho, que sejamos portadores da Tua luz onde quer que formos, que a nossa presença traga paz aos ambientes, que as nossas palavras edifiquem aqueles que as ouvirem ao longo deste dia abençoado. Senhor, pedimos sabedoria para colocar-te verdadeiramente em primeiro lugar em cada área da nossa vida neste dia. Nas nossas finanças, que busquemos primeiro o Teu reino e a Tua justiça, confiando que tudo o mais nos será acrescentado. Nos nossos relacionamentos, que amemos como Tu nos amaste, que perdoemos como Tu nos perdoaste, que sirvamos como Tu nos serviste. No nosso trabalho, que façamos tudo como para Ti e não para os homens, que sejamos excelentes em tudo porque representamos o Teu nome. Nas nossas palavras, que a nossa conversa seja sempre temperada com sal, que edifiquemos e não destruamos, que encorajemos e não desanimemos. Pai, ajuda-nos a não colocar o dinheiro em primeiro lugar, nem a carreira, nem os prazeres, nem mesmo a família acima de Ti. Que Tu sejas verdadeiramente o Senhor de tudo na nossa vida, o centro das nossas decisões, a razão da nossa existência, o propósito que nos move a cada manhã quando acordamos para um novo dia. Pai, pedimos que enchas este dia com a Tua presença manifesta. Que não seja apenas um dia comum, mas um dia onde experimentemos o sobrenatural de Deus. Senhor, surpreende-nos com a Tua bondade, espanta-nos com a Tua fidelidade, maravilha-nos com o Teu amor. Que vejamos a Tua mão agindo em situações impossíveis, que testemunhemos milagres nos lugares onde só havia problemas, que experimentemos provisão onde só havia escassez. Pai,
Abre os nossos olhos espirituais para vermos o que tu estás a fazer, para percebermos as tuas respostas, para reconhecermos as tuas bênçãos. Muitas vezes tu ages e nós não percebemos porque estamos distraídos com as nossas preocupações. Hoje, queremos estar atentos à tua voz, sensíveis ao teu toque, conscientes da tua presença em cada momento. Que este seja um dia onde caminhemos em intimidade contigo, do amanhecer ao anoitecer, conversando contigo continuamente ao longo de todas as horas. Senhor, pedimos força sobrenatural para enfrentar os desafios deste dia. Tu sabes das batalhas que teremos de travar, das tentações que enfrentaremos, das dificuldades que surgirão. Pai, não pedimos que remova todos os obstáculos, mas pedimos força para os vencer. Não pedimos uma vida sem lutas, mas pedimos vitória em cada luta. Senhor, quando sentirmos fraqueza, que a tua força se aperfeiçoe em nós. Quando estivermos cansados, que encontremos descanso em ti. Quando nos sentirmos sozinhos, que sintamos a tua companhia constante. Pai, coloca determinação no nosso coração para não desistirmos diante das adversidades, coragem na nossa alma para enfrentarmos os nossos medos, perseverança no nosso espírito para continuarmos mesmo quando tudo parecer difícil. Que sejamos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. Que este dia termine com testemunhos de vitórias conquistadas, não pela nossa força, mas pelo teu poder, agindo através de nós. Pai Celestial, pedimos que abençoes o nosso trabalho neste dia. Para aqueles que vão para o emprego, derrama sabedoria sobre as suas mentes, criatividade sobre as suas ideias, produtividade sobre as suas mãos. Que sejam reconhecidos pela excelência, que se destaquem pela integridade, que sejam promovidos pela fidelidade. Senhor, para aqueles que procuram emprego, abre portas que ninguém pode fechar. Cria oportunidades onde não existem, conecta-os com as pessoas certas. Para os empresários, abençoa os seus negócios, multiplica os seus clientes, prospera o trabalho das suas mãos. Para os estudantes, dá concentração nos estudos, compreensão nas matérias difíceis, memória nas provas. Senhor, abençoa especialmente aqueles que trabalham em áreas de serviço aos outros, os médicos que cuidam dos doentes, os professores que educam as crianças, os bombeiros que protegem vidas, os agricultores que produzem alimentos. Que todos sintam que o seu trabalho tem propósito e significado aos teus olhos hoje. Senhor, pedimos que guardes a nossa língua neste dia. A palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Pai, ajuda-nos a falar palavras de vida, palavras que edificam, palavras que curam, palavras que encorajam. Guarda-nos de falar mal dos outros, de espalhar fofocas, de criticar destrutivamente. Coloca um freio na nossa boca quando estivermos prestes a dizer algo que não devemos. Senhor, que as nossas palavras sejam temperadas com graça, cheias de verdade, mas ditas em amor. Ajuda-nos a ouvir mais e falar menos, a pensar antes de responder, a ser lentos para a ira e prontos para o perdão. Pai, que a nossa conversa reflita a tua presença em nós, que aqueles que nos ouvem possam perceber que passamos tempo contigo, que não usemos a língua para amaldiçoar, mas para abençoar, não para destruir, mas para construir, não para dividir, mas para unir. Que cada palavra que sair da nossa boca hoje glorifique o teu nome e edifique o teu reino nesta terra. Pai, pedimos que abençoes as nossas emoções neste dia. Senhor, tu conheces as lutas internas que muitos enfrentam, a ansiedade que aperta o peito, a tristeza que pesa no coração, o medo que paralisa a mente. Pai, traz cura emocional profunda neste momento.
Toca naqueles que acordam com depressão, que lutam para encontrar motivação para levantar da cama, que sentem um vazio inexplicável. Senhor, enche esse vazio com a tua presença, substitui a tristeza pela alegria do Senhor, transforma o luto em dança. Para aqueles que carregam mágoas antigas, feridas de rejeição, traumas do passado, traz libertação agora. Quebra as correntes emocionais que prendem, destrói as fortalezas mentais que aprisionam, liberta os cativos internos que sofrem em silêncio. Pai, derrama paz sobre mentes ansiosas, esperança sobre corações desanimados, alegria sobre espíritos abatidos. Que este seja um dia de renovação emocional, onde pessoas acordam pesadas, mas terminam leves, porque encontraram alívio em Ti hoje. Senhor, pedimos que abençoes os nossos relacionamentos neste dia. Pai, guarda os casamentos, fortalece os laços entre marido e mulher. Onde há conflitos, traz reconciliação. Onde há frieza, reacende o amor. Onde há falta de comunicação, restaura o diálogo. Senhor, abençoa as relações entre pais e filhos. Dá paciência aos pais para educarem com amor. Dá aos filhos corações receptivos para ouvirem com respeito. Pai, cura as relações familiares quebradas, restaura laços que foram cortados, reconstrói pontes que foram queimadas. Traz perdão onde há ressentimento, compreensão onde há julgamento, amor onde há indiferença. Senhor, abençoa também as nossas amizades. Ajuda-nos a sermos amigos verdadeiros, que estão presentes não apenas nos momentos bons, mas também nas dificuldades. Livra-nos de amizades tóxicas que nos afastam de Ti e conecta-nos com pessoas que nos aproximam mais do Teu coração. Que os nossos relacionamentos hoje reflitam o amor de Cristo e glorifiquem o Teu nome em cada interação. Pai Celestial, pedimos que abençoes as nossas finanças neste dia. Senhor, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Confiamos que não nos faltará o necessário, porque Tu cuidas de nós. Para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, que estão endividados, que não sabem como pagar as contas, traz provisão sobrenatural. Abre portas de oportunidades, cria fontes de renda, multiplica o pouco que tem. Senhor, ensina-nos a sermos bons administradores do que nos confias. Dá-nos sabedoria para gastar com prudência, disciplina para poupar com responsabilidade, generosidade para dar com alegria. Pai, quebramos toda maldição de pobreza sobre as nossas vidas, toda palavra negativa falada sobre as nossas finanças, todo bloqueio espiritual que impede a prosperidade. Declaramos que somos abençoados para ser bênção, que prosperamos para ajudar outros, que recebemos para poder dar. Senhor, que o nosso dinheiro seja usado para avançar o Teu reino, para abençoar os necessitados, para glorificar o Teu nome nesta terra onde vivemos. Senhor, pedimos que protejas a nossa saúde neste dia. Pai, Tu és o Deus que cura, que restaura, que renova as forças. Derrama saúde sobre os nossos corpos agora. Para aqueles que estão doentes, que sofrem com dores crônicas, que enfrentam doenças graves, traz cura completa. Toca com o Teu poder cada órgão, cada célula, cada sistema do corpo. Senhor, para aqueles que têm consultas médicas hoje, vai com eles, orienta os médicos, que os diagnósticos sejam corretos e os tratamentos eficazes. Para aqueles em hospitais, manifesta a Tua presença nos quartos, traz conforto na dor, esperança no sofrimento. Pai, guarda-nos de acidentes, de doenças, de enfermidades neste dia. Fortalece o nosso sistema imunológico, renova as nossas energias, restaura o nosso vigor. Que os nossos corpos sejam templos saudáveis do Teu Espírito Santo. Senhor, cura também as doenças emocionais e mentais, ansiedade, depressão, transtornos que roubam a paz. Que a saúde integral seja a nossa porção hoje conforme a Tua promessa. Pai,
pedimos que abençoes as nossas decisões neste dia. Senhor, muitas decisões terão de ser tomadas hoje, algumas pequenas e outras que podem mudar o rumo das nossas vidas. Pai, dá-nos discernimento para escolher bem, sabedoria para decidir corretamente, clareza para ver as consequências das nossas escolhas. Que não decidamos baseados apenas nas emoções do momento, mas guiados pelo Teu Espírito. Senhor, quando estivermos confusos, traz clareza. Quando estivermos indecisos, traz convicção. Quando estivermos pressionados, traz paz para esperar o Teu tempo. Pai, fecha as portas que devem estar fechadas, por mais atraentes que pareçam, e abre as portas que devem estar abertas, por mais impossíveis que pareçam. Que não corramos à frente de Ti, nem fiquemos para trás do Teu mover. Ajuda-nos a caminhar no Teu ritmo, a decidir segundo a Tua vontade, a escolher segundo o Teu propósito. Que cada decisão tomada hoje nos aproxime mais do destino que preparaste para nós desde antes da fundação do mundo. Senhor, pedimos que uses as nossas vidas neste dia para impactar outros. Pai, não queremos viver apenas para nós mesmos. Queremos ser instrumentos Teus para abençoar aqueles que cruzarem o nosso caminho. Coloca no nosso caminho pessoas que precisam de uma palavra de encorajamento, de um gesto de bondade, de uma demonstração do Teu amor. Senhor, dá-nos sensibilidade para perceber as necessidades ao nosso redor, compaixão para nos importarmos genuinamente, coragem para agir quando Tu nos impulsionares. Que sejamos luz em ambientes escuros, sal que traz sabor a vidas sem sentido, esperança para corações desesperados. Pai, usa as nossas histórias de vitória para inspirar outros, os nossos testemunhos de fidelidade para fortalecer a fé alheia, as nossas experiências contigo para aproximar pessoas de Ti. Que não guardemos para nós o que recebemos de Ti, mas compartilhemos generosamente. Senhor, que alguém hoje encontre Jesus por nosso intermédio, que vidas sejam transformadas pela nossa obediência, que o Teu reino avance através dos nossos passos. Pai Celestial, pedimos que guardes os nossos pensamentos neste dia. A batalha começa na mente, e o inimigo tenta plantar pensamentos de dúvida, de medo, de desânimo. Senhor, ajuda-nos a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando pensamentos negativos surgirem, dá-nos autoridade para os rejeitar. Quando mentiras tentarem se estabelecer, dá-nos a verdade da Tua palavra para as confrontar. Pai, enche a nossa mente com pensamentos que vêm de Ti, pensamentos de paz, de esperança, de fé, de amor. Que meditemos na Tua palavra ao longo do dia, que recordemos as Tuas promessas nos momentos de dificuldade, que cantemos louvores no nosso coração, mesmo em meio às tarefas. Senhor, guarda-nos de imaginar cenários negativos que ainda não aconteceram, de antecipar problemas que talvez nunca venham, de viver no futuro com ansiedade em vez de viver o presente com confiança. Que a nossa mente seja renovada hoje, transformada pela Tua verdade, estabelecida na Tua paz, que excede todo o entendimento humano. Senhor, pedimos que este dia seja um dia de gratidão. Pai, ajuda-nos a começar contando as bênçãos, em vez de enumerar os problemas. Que vejamos o copo meio cheio em vez de meio vazio, que agradeçamos pelo que temos, em vez de reclamar pelo que falta. Senhor, há tanto pelo que ser grato. O ar que respiramos, a vida que pulsa em nós, a família que nos rodeia, os amigos que nos apoiam, o teto sobre as nossas cabeças, o alimento na nossa mesa. Pai, perdoa-nos por tantas vezes sermos ingratos, por darmos como garantidas as Tuas bênçãos diárias. Hoje queremos cultivar um coração agradecido, que reconhece a Tua bondade em cada detalhe. Senhor,
Que a gratidão seja a nossa atitude constante, não apenas quando as coisas vão bem, mas também nas dificuldades, sabendo que tu fazes todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que te amam. Que terminemos este dia com mais motivos para agradecer do que quando começamos, com um coração mais cheio de louvor do que quando acordamos esta manhã. Pai, pedimos que abençoes cada projeto que iniciaremos ou continuaremos neste dia. Senhor, Tu és o autor e consumador da nossa fé e queremos que sejas também o autor e consumador de cada empreendimento que colocarmos as mãos. Pai, para aqueles que começam novos negócios, novos cursos, novos trabalhos, derrama unção de sucesso. Que tudo o que fizerem prospere, que os seus esforços sejam coroados com bons resultados, que vejam frutos abundantes. Senhor, para aqueles que estão no meio de projetos difíceis, que enfrentam obstáculos e atrasos, renova as forças, restaura a motivação, traz soluções criativas. Pai, remove os impedimentos, quebra as resistências, destrói as oposições que tentam impedir o progresso. Que este seja um dia de avanços significativos, de conquistas importantes, de passos decisivos rumo aos objetivos. Senhor, que tudo o que fizermos seja para a Tua glória, que cada conquista seja um testemunho do Teu poder, que cada vitória aponte para Ti como a fonte de todo o bem em nossas vidas. Senhor, pedimos que protejas os nossos filhos de forma especial neste dia. Pai, eles são presentes Teus, heranças preciosas que nos confiaste. Guarda-os em cada lugar onde estiverem, nas escolas, nas ruas, nas casas dos amigos. Senhor, coloca anjos ao redor deles, protege-os de acidentes, de pessoas mal intencionadas, de influências negativas. Pai, para as crianças e jovens que vão à escola, ajuda-os a aprenderem bem, a concentrarem-se nas aulas, a desenvolverem os seus talentos. Guarda-os do bullying, das drogas, das más companhias. Senhor, levanta professores cristãos que sejam luz nas escolas, que influenciem positivamente os alunos, que ensinem não apenas conhecimento acadêmico, mas também valores. Pai, para os filhos que já são adultos, continua a guardá-los, orienta as suas decisões, abençoa as suas famílias. Senhor, salva os filhos que ainda não Te conhecem, traz revelação do Teu amor aos seus corações, transforma as suas vidas. Que todas as crianças e jovens cresçam no Teu temor e conhecimento hoje. Pai Celestial, pedimos que abençoes os nossos lares neste dia. Senhor, que as nossas casas sejam santuários de paz, lugares onde a Tua presença habita, ambientes onde o amor reina. Pai, expulsa de cada lar toda discórdia, toda confusão, toda atmosfera negativa. Quebra maldições geracionais sobre as famílias, destrói fortalezas espirituais estabelecidas há gerações. Liberta cada membro familiar de opressões. Senhor, consagra cada cômodo da casa, desde a entrada até os quartos, desde a cozinha até a sala. Que os anjos do Senhor montem guarda às portas, que nenhum mal possa entrar. Pai, abençoa as refeições que serão partilhadas, que sejam momentos de comunhão familiar. Abençoa o descanso que virá à noite, que o sono seja reparador e os sonhos sejam pacíficos. Senhor, que cada família experimente hoje um pouco do céu na terra, que os lares sejam reflexos do Teu amor, lugares onde todos querem estar. Protege especialmente os lares monoparentais, onde mães ou pais criam filhos sozinhos, supre cada necessidade deles hoje. Senhor, pedimos que abençoes a nossa nação e todas as nações da terra neste dia. Pai, Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todas as nações pertencem a Ti. Oramos pelos governantes que tomem decisões sábias, que governem com justiça, que busquem o bem do povo. Senhor, levanta líderes segundo o Teu coração em cada esfera de influência.
na política, na economia, na educação, na comunicação. Pai, traz avivamento espiritual às nações, que povos inteiros se voltem para Ti, que multidões venham aos Teus pés. Quebra as trevas espirituais sobre cidades e países, destrói altares de idolatria, derruba fortalezas satânicas. Senhor, oramos pela paz onde há guerra, pela reconciliação onde há divisão, pela justiça onde há opressão. Pai, levanta a Tua igreja para ser sal e luz, para influenciar sociedades, para transformar culturas, que o Teu reino venha e a Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Começa essa transformação hoje mesmo em cada coração que Te busca sinceramente. Pai, pedimos que abençoes aqueles que estão em profundo sofrimento neste dia. Senhor, há pessoas acordando em hospitais com doenças terminais, em prisões injustas, em situações de rua sem abrigo. Pai, manifesta a Tua misericórdia sobre eles. Para os doentes terminais, traz paz que excede o entendimento, conforto sobrenatural, esperança eterna. Senhor, para os presos, especialmente os que são inocentes, traz justiça, abre portas de libertação, restaura suas vidas. Para os que vivem nas ruas, provê abrigo, alimento, oportunidades de recomeço. Pai, levanta pessoas compassivas para ajudarem os necessitados, igrejas que abram as portas, organizações que façam diferença. Senhor, toca no coração dos que têm recursos para compartilharem generosamente, que ninguém passe fome hoje, que ninguém durma ao frio esta noite. Pai, lembra-nos que servir os pequeninos é servir a Ti, que o que fizermos ao menor destes é a Ti que fazemos. Usa-nos para sermos resposta às orações de alguém hoje. Senhor, pedimos que abençoes os nossos sonhos e visões. Pai, Tu és o Deus que planta sonhos no coração dos Teus filhos, que inspira visões, que chama para propósitos específicos. Senhor, reaviva os sonhos que morreram, ressuscita as visões que foram enterradas, reacende a paixão que esfriou. Para aqueles que perderam a esperança de ver os seus sonhos realizados, traz renovação hoje. Pai, mostra-nos que nunca é tarde demais para Ti, que não há sonho grande demais para o Teu poder, que não há visão impossível para quem crê. Senhor, dá estratégias do céu para alcançar os objetivos, conecta-nos com as pessoas certas, abre as portas necessárias. Pai, ajuda-nos a não desistir no meio do caminho, a perseverar mesmo quando tudo parecer impossível, a continuar crendo mesmo quando não vemos resultados imediatos. Que este dia traga um novo fôlego aos sonhadores, nova esperança aos visionários, nova determinação aos que foram chamados para grandes coisas no Teu reino. Pai Celestial, pedimos que abençoes a nossa criatividade neste dia. Senhor, Tu és o Criador Supremo e criaste-nos à Tua imagem, o que significa que também somos criativos. Pai, liberta a criatividade que está adormecida em muitos. Para os artistas, músicos, escritores, derrama inspiração, ideias originais, unção criativa, que produzam obras que glorifiquem o Teu nome, que toquem corações, que transformem vidas. Senhor, para aqueles que trabalham em áreas que exigem inovação e criatividade, dá ideias brilhantes, soluções inovadoras, pensamento fora da caixa. Pai, que a criatividade não seja usada apenas para fins comerciais, mas também para avançar o Teu reino. Levanta criadores de conteúdo cristão, produtores de mídia que espalhem o Evangelho, artistas que usem os seus talentos para a Tua glória. Senhor, que este dia seja marcado por ideias criativas que surjam, por projetos inovadores que nasçam, por expressões artísticas que reflitam a Tua beleza e majestade neste mundo que tanto precisa ver a Tua glória. Senhor, pedimos que abençoes aqueles que trabalham em ministérios e na obra do Teu reino neste dia. Pai, para os pastores que pregam a Tua palavra, dá unção fresca, revelação profunda,
palavras que transformem vidas. Protege-os de desânimo, de críticas destrutivas, de ataques espirituais. Senhor, para os missionários em campos difíceis, dá coragem, provisão, proteção divina. Que vejam frutos do seu trabalho, que experimentem milagres, que plantem igrejas que cresçam. Pai, para os líderes de células, grupos pequenos, ministérios diversos, dá sabedoria para pastorear, amor para cuidar, discernimento para orientar. Senhor, para os intercessores que oram nos bastidores, recompensa a fidelidade, responde às orações, mostra-lhes o impacto que fazem. Pai, para os que servem em louvor, em crianças, em jovens, em diversos departamentos da igreja, renova a motivação, abençoa o serviço, multiplica o fruto. Que todos os que trabalham na tua obra sintam hoje que vale a pena, que o esforço não é em vão, que tu vês e recompensas. Pai, pedimos que abençoes os nossos inimigos e aqueles que nos maltratam neste dia. Senhor, tu nos ensinaste a amar os inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem, a abençoar os que nos amaldiçoam. Pai, isto é difícil para a nossa natureza humana, mas com o teu Espírito é possível. Senhor, oramos por aqueles que nos fizeram mal, que falaram contra nós, que nos prejudicaram. Pai, perdoamos cada um deles agora, soltamos cada ofensa, liberamos cada mágoa. Senhor, abençoa-os, salva-os, transforma as suas vidas, que experimentem o teu amor, que conheçam a tua graça, que sejam tocados pela tua misericórdia. Pai, livra-nos de espírito de vingança, de amargura, de ressentimento. Ajuda-nos a responder ao mal com o bem, ao ódio com amor, à indiferença com bondade. Senhor, que sejamos instrumentos de reconciliação, construtores de pontes, promotores de paz, que este dia seja marcado por perdão concedido, por ofensas liberadas, por relacionamentos restaurados através do teu poder que opera em nós. Senhor, pedimos que abençoes a nossa caminhada de fé neste dia. Pai, a fé não é algo estático, é uma jornada diária de confiança e dependência de Ti. Senhor, aumenta a nossa fé hoje, fortalece a nossa confiança, aprofunda a nossa intimidade contigo. Pai, quando situações impossíveis surgirem, ajuda-nos a crer que para Ti nada é impossível. Quando circunstâncias contraditórias aparecerem, ajuda-nos a crer na Tua palavra acima do que vemos. Senhor, ensina-nos a andar por fé e não por vista, a confiar no que não vemos, a crer no que ainda não se manifestou. Pai, que a nossa fé não seja abalada pelas tempestades, não seja diminuída pelos atrasos, não seja destruída pelas adversidades. Que cresçamos na fé através das provas, que sejamos refinados através das dificuldades, que saiamos mais fortes de cada batalha. Senhor, que este dia seja um dia onde damos passos de fé, onde arriscamos confiar em Ti, onde experimentamos milagres porque ousamos crer no impossível, segundo a Tua promessa. Pai Celestial, pedimos que abençoes aqueles que estão em processo de cura interior neste dia. Senhor, há feridas profundas na alma de muitos, rejeição dos pais, abusos sofridos na infância, traumas de relacionamentos destrutivos. Pai, Tu és o médico das almas, o consolador dos corações quebrantados, o restaurador das vidas despedaçadas. Senhor, toca nas memórias dolorosas, cura as feridas emocionais, restaura a autoestima destruída. Pai, liberta do sentimento de culpa aqueles que carregam fardos que não lhes pertencem. Quebra cadeias de vergonha que prendem há anos. Destrói mentiras que foram acreditadas sobre a própria identidade. Senhor, revela a cada pessoa o seu valor aos teus olhos. Mostra quanto são amados. Confirma que são preciosos. Pai, para aqueles em terapia, em aconselhamento, em processo de cura, acelera a restauração,
aprofunda as revelações, estabelece a liberdade. Que este dia seja um marco de cura interior para muitos, onde correntes antigas são quebradas e nova vida começa a brotar. Senhor, pedimos que abençoes as nossas orações neste dia. Pai, tu prometes ouvir quando clamamos, responder quando buscamos, abrir quando batemos. Senhor, confiamos que esta oração que fazemos agora não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual a enviamos. Pai, que cada pedido feito segundo a tua vontade seja respondido, que cada súplica sincera seja atendida, que cada clamor genuíno chegue aos teus ouvidos. Senhor, sabemos que algumas respostas virão imediatamente e outras demorarão tempo, mas confiamos que no tempo certo tudo se cumprirá. Pai, ensina-nos a perseverar em oração, a não desistir de clamar, a continuar buscando mesmo quando parece que não há resposta. Senhor, aumenta a nossa vida de oração, que não seja apenas um ritual matinal, mas uma conversa constante ao longo do dia. Que oremos sem cessar, que intercedamos uns pelos outros, que nos coloquemos na brecha por aqueles que não sabem orar. Que este dia seja marcado por orações respondidas, por milagres testemunhados, por intervenções divinas. Pai, pedimos que abençoes aqueles que enfrentam vícios e dependências neste dia. Senhor, há muitos escravizados por drogas, álcool, pornografia, jogos, compras compulsivas e tantas outras cadeias. Pai, tu vieste para libertar os cativos, para proclamar liberdade aos presos, para abrir as prisões aos que estão amarrados. Senhor, quebramos agora toda cadeia de vício, toda dependência química, toda compulsão destrutiva. Pai, dá força sobrenatural para resistir à tentação, coragem para buscar ajuda, humildade para reconhecer a necessidade de libertação. Senhor, levanta grupos de apoio, clínicas de recuperação, igrejas que acolhem sem julgar. Pai, restaura famílias destruídas pelo vício, cura relacionamentos quebrados pela dependência, reconstrói vidas despedaçadas pelos hábitos destrutivos. Senhor, que este seja o dia da libertação para muitos, onde cadeias de anos são quebradas, onde a liberdade é conquistada, onde nova vida começa. Que testemunhos poderosos nasçam hoje de vidas transformadas pelo teu poder libertador, que age agora. Senhor, pedimos que abençoes a educação e o conhecimento neste dia. Pai, para os estudantes de todas as idades, derrama sabedoria, compreensão, memória excelente. Senhor, para aqueles que fazem exames hoje, dá calma, clareza mental, lembrança do que estudaram. Pai, para os professores e educadores, renova a paixão pelo ensino, dá criatividade nas aulas, paciência com os alunos difíceis. Senhor, transforma as escolas em lugares seguros, ambientes de aprendizagem saudável, espaços onde valores corretos são ensinados. Pai, levanta uma geração de jovens sábios que busquem conhecimento com propósito, que estudem para fazer diferença no mundo. Senhor, abençoa especialmente aqueles que estudam em condições difíceis, sem recursos adequados, em ambientes desfavoráveis, com múltiplas responsabilidades. Pai, que nenhum talento seja desperdiçado por falta de oportunidade, que nenhum potencial seja perdido por falta de acesso. Que este dia seja produtivo nos estudos, que o aprendizado aconteça, que o conhecimento seja adquirido para a glória de Deus. Pai Celestial, pedimos que abençoes os nossos momentos de descanso neste dia. Senhor, tu criaste o descanso, instituíste o sábado, ensinaste que há tempo para trabalhar e tempo para repousar. Pai, ajuda-nos a descansar sem culpa, a repousar sem ansiedade, a relaxar sem preocupação. Senhor, para aqueles que trabalham demais, que não conseguem parar, que se sentem culpados quando descansam, traz equilíbrio. Pai, ensina-nos que o descanso não é preguiça, que pausar não é fracasso, que cuidar de si mesmo não é egoísmo. Senhor,
que encontremos descanso verdadeiro em Ti, não apenas descanso físico, mas descanso da alma. Pai, para aqueles que estão exaustos, esgotados, no limite das forças, dá descanso profundo hoje. Que durmam bem esta noite, que acordem renovados amanhã, que experimentem restauração completa. Senhor, ensina-nos a valorizar os momentos simples, uma conversa tranquila, uma refeição sem pressa, um tempo de lazer com a família. Que este dia tenha equilíbrio entre produtividade e descanso, entre trabalho e lazer, entre fazer e ser. Senhor, pedimos que abençoes o nosso testemunho cristão neste dia. Pai, queremos que a nossa vida fale mais alto que as nossas palavras, que as nossas ações confirmem o que a nossa boca confessa. Senhor, ajuda-nos a sermos verdadeiros representantes de Cristo onde quer que formos. Pai, que a nossa conduta seja irrepreensível, a nossa integridade seja inquestionável, o nosso caráter seja sólido. Senhor, que as pessoas vejam Jesus em nós, não porque somos perfeitos, mas porque somos transparentes sobre a nossa dependência dele. Pai, dá-nos coragem para falar de Ti quando surgir oportunidade, sabedoria para saber quando falar e quando apenas demonstrar amor. Senhor, que não sejamos pedras de tropeço para ninguém, que não causemos escândalo, que não envergonhemos o Teu nome. Pai, que o nosso testemunho atraia pessoas para Ti, que a nossa vida desperte curiosidade sobre a fonte da nossa paz, que o nosso comportamento aponte constantemente para Jesus, que hoje alguém seja impactado pelo nosso testemunho e se aproxime mais de Ti. Pai, pedimos que abençoes os nossos talentos e dons espirituais neste dia. Senhor, Tu distribuíste dons a cada um conforme a Tua vontade e queremos usar esses dons para a Tua glória. Pai, para aqueles que ainda não descobriram os seus dons, traz revelação hoje. Mostra-lhes como Tu os capacitaste, revela os talentos que estão adormecidos, desperta os dons que estão escondidos. Senhor, para aqueles que conhecem os seus dons, mas não os usam, traz motivação, oportunidades, coragem para começar. Pai, para aqueles que já servem usando os seus dons, multiplica a unção, aumenta a eficácia, expande o território de influência. Senhor, que nenhum dom seja desperdiçado, nenhum talento seja enterrado, nenhuma capacidade fique sem uso. Pai, ajuda-nos a servir uns aos outros com os dons recebidos, a edificar o corpo de Cristo, a avançar o Teu reino. Que este dia seja marcado pelo uso sábio dos talentos, pela multiplicação dos dons, pela manifestação do Teu poder através das capacidades que nos deste. Senhor, pedimos que abençoes as nossas expectativas neste dia. Pai, muitas vezes criamos expectativas irreais que levam a desilusões, ou não esperamos nada e perdemos a fé. Senhor, ajuda-nos a ter expectativas equilibradas, ancoradas na Tua palavra, alinhadas com a Tua vontade. Pai, ensina-nos a esperar grandes coisas de Ti, mas a confiar no Teu tempo e nos Teus métodos. Senhor, liberta-nos de expectativas que colocamos sobre outras pessoas, que as sobrecarregam e destroem relacionamentos. Pai, ajuda-nos a não esperar que outros supram necessidades que só Tu podes suprir. Senhor, aumenta a nossa expectativa em relação ao que Tu podes fazer. Diminui a nossa dependência do que outros podem fazer. Pai, que vivamos este dia com esperança saudável, com fé ativa, com confiança inabalável de que Tu estás no controlo. Senhor, surpreende-nos excedendo as nossas expectativas, faz além do que pedimos ou pensamos, manifesta o Teu poder de maneiras que nem imaginamos. Que este dia seja cheio de surpresas divinas e bênçãos inesperadas. Pai Celestial, pedimos que abençoes o final deste dia quando ele chegar. Senhor, que possamos deitar as nossas cabeças no travesseiro esta noite com a consciência tranquila, com o coração em paz, com gratidão nos lábios. Pai,
que ao olharmos para trás vejamos a Tua mão guiando cada passo, a Tua presença em cada momento, a Tua fidelidade em cada situação. Senhor, que tenhamos testemunhos para contar, bênçãos para agradecer, vitórias para celebrar. Pai, se houver falhas, que tenhamos a humildade de reconhecê-las e a certeza do Teu perdão. Se houver arrependimentos, que tenhamos a graça de aprender com eles. Senhor, que o sono seja reparador, que os sonhos sejam pacíficos, que acordemos amanhã ainda mais fortes na fé. Pai, que este dia seja o início de uma nova temporada de bênçãos, o começo de uma vida ainda mais comprometida contigo. O primeiro dia de muitos, onde colocamos Deus em primeiro lugar em absolutamente tudo. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Pai, pedimos que abençoes cada área da nossa vida que ainda não entregamos completamente a Ti. Senhor, há lugares no coração onde ainda queremos manter o controle, áreas onde resistimos à Tua liderança, aspectos da vida onde não confiamos totalmente. Pai, ajuda-nos a render tudo, a entregar cada canto, a abrir cada porta fechada. Senhor, queremos que Tu sejas Senhor de tudo. Das nossas finanças, dos nossos relacionamentos, da nossa carreira, dos nossos sonhos, das nossas dores, das nossas alegrias. Pai, não queremos mais viver uma vida dividida, onde Te servimos aos domingos, mas vivemos para nós mesmos durante a semana. Senhor, queremos uma vida integrada, onde cada aspecto reflita a Tua soberania. Pai, quebramos todo ídolo que colocamos acima de Ti, derrubamos todo altar que construímos para outras coisas, destruímos toda fortaleza que Te impede de reinar completamente. Senhor, que este dia marque uma rendição total, uma consagração completa, uma entrega absoluta, que possamos dizer verdadeiramente que colocamos Deus em primeiro lugar em tudo. Senhor, pedimos que abençoes aqueles que estão passando por crises de fé neste dia. Pai, há pessoas que amaram a Ti, mas agora duvidam, que serviram com fervor, mas agora estão frios, que creram com paixão, mas agora questionam tudo. Senhor, não desistas deles, não os abandones, não os deixes ir. Pai, persegue-os com o Teu amor. Alcança-os com a Tua graça, restaura-os com a Tua misericórdia. Senhor, para aqueles que foram feridos pela igreja, que sofreram decepções com líderes, que testemunharam hipocrisia religiosa, traz cura profunda. Pai, mostra-lhes que a falha está nas pessoas imperfeitas, não em Ti que és perfeito. Senhor, reacende a chama que quase se apagou, reaviva a paixão que esfriou, restaura a fé que foi abalada. Pai, que este dia seja de reencontro para muitos, onde pródigos voltam para casa, onde desviados retornam ao primeiro amor, onde a fé é renovada. Senhor, usa esta oração para tocar corações distantes, para chamar de volta os que se afastaram, para restaurar os que se perderam no caminho. Pai Celestial, pedimos que abençoes os casais que desejam ter filhos neste dia. Senhor, Tu és o autor da vida, o doador de toda boa dádiva, aquele que abre as madres estéreis. Pai, para aqueles que tentam há anos engravidar, que passaram por tratamentos sem sucesso, que choram a cada mês quando a esperança não se concretiza, traz o milagre. Senhor, abre as madres, cura os problemas de fertilidade, remove os obstáculos médicos. Pai, que este ano seja o ano dos bebés milagrosos, das concepções sobrenaturais, dos nascimentos celebrados. Senhor, conforta aqueles que perderam bebés, que sofreram abortos espontâneos, que carregam a dor da perda. Pai, cura o coração quebrantado, restaura a esperança, renova a fé de que ainda verão o milagre. Senhor, abençoa também aqueles que escolheram adotar, que abrem os seus lares para crianças que precisam de família. Pai, facilita os processos, acelera os trâmites,
Conecta pais e filhos que foram destinados a estar juntos, que este dia traga esperança renovada. Senhor, pedimos que abençoes aqueles que enfrentam injustiças neste dia. Pai, há pessoas sofrendo acusações falsas, enfrentando processos injustos, sendo tratadas com parcialidade. Senhor, Tu és o Deus da justiça, aquele que vê tudo, que conhece a verdade, que julga com retidão. Pai, intervém nas situações injustas, traz a verdade à luz, faz justiça aos oprimidos. Senhor, para aqueles que foram prejudicados no trabalho, que sofreram discriminação, que foram passados para trás injustamente, vindicação divina. Pai, abre portas melhores, cria oportunidades superiores, promove de maneiras que ninguém esperava. Senhor, para aqueles em batalhas judiciais, dá vitória, que os juízes sejam guiados pela verdade, que as sentenças sejam justas. Pai, protege os inocentes, defende os indefesos, levanta os que foram derrubados injustamente. Que este dia seja de justiça divina manifestada, onde o que estava torto é endireitado, onde o que estava errado é corrigido, onde a verdade prevalece sobre a mentira. Pai, pedimos que abençoes os nossos sentidos neste dia. Senhor, que os nossos olhos vejam a Tua beleza na criação, que percebam as necessidades ao redor, que se fechem para o que não edifica. Pai, purifica a nossa visão, guarda-nos de olhar para o que não devemos, ajuda-nos a focar no que é puro e verdadeiro. Senhor, que os nossos ouvidos escutem a Tua voz acima de todas as outras, que sejam sensíveis aos gemidos dos que sofrem, que se fechem para fofocas e conversas destrutivas. Pai, que a nossa boca fale palavras de vida, de encorajamento, de verdade temperada com amor. Senhor, que as nossas mãos façam o bem, sirvam aos outros, trabalhem com excelência. Pai, que os nossos pés caminhem em caminhos retos, nos levem a lugares onde podemos ser luz, nos afastem de trilhas perigosas. Senhor, que todo o nosso ser seja consagrado a Ti, que cada sentido seja usado para a Tua glória, que todo o nosso corpo seja templo do Espírito Santo hoje. Senhor, pedimos que abençoes os momentos de adoração neste dia. Pai, que não adoremos apenas com cânticos, mas com toda a nossa vida. Senhor, que cada ação seja um ato de adoração, cada decisão seja uma oferta, cada palavra seja um louvor. Pai, ensina-nos a adorar em espírito e em verdade, não apenas com emoções, mas com o coração transformado. Senhor, que a adoração não seja limitada aos momentos na igreja, mas seja um estilo de vida contínuo. Pai, para aqueles que lhe deram louvor hoje, unge os lábios, inspira as canções, que levem as pessoas à presença do Senhor. Senhor, para aqueles que participam de cultos, prepara os corações, remove as distrações, abre os espíritos para receberem. Pai, que a adoração quebre cadeias, cure feridas, transforme atmosferas. Senhor, que neste dia haja momentos onde o céu toca a terra através da adoração genuína, onde a Tua glória se manifesta em resposta ao louvor sincero, onde vidas são mudadas porque encontraram a Tua presença. Pai Celestial, pedimos que abençoes aqueles que trabalham em áreas de risco neste dia. Senhor, para os policiais que protegem as cidades, guarda-os de perigo, dá-lhes discernimento nas decisões rápidas, traz-os em segurança para casa. Pai, para os bombeiros que salvam vidas, protege-os nas situações perigosas, dá-lhes coragem e sabedoria. Senhor, para os profissionais de saúde na linha de frente, guarda-os de doenças, renova as suas forças, recompensa a dedicação. Pai, para os soldados que defendem a pátria, protege nas missões, traz paz aos conflitos, permite que retornem às suas famílias. Senhor, para os jornalistas em zonas de guerra, para os humanitários em regiões perigosas, para todos que arriscam a vida servindo outros, proteção divina especial.
Pai, que anjos acampem ao redor deles, que nenhuma arma forjada contra eles prospere, que voltem em segurança. Senhor, abençoa as famílias desses heróis, dá paz aos que esperam em casa, conforta nos momentos de ansiedade. Senhor, pedimos que abençoes a nossa generosidade neste dia. Pai, Tu nos ensinaste que mais bem-aventurado é dar do que receber, que devemos ser generosos, assim como Tu és generoso conosco. Senhor, ajuda-nos a ter mãos abertas, corações dispostos a compartilhar, olhos atentos às necessidades. Pai, que não demos apenas do que nos sobra, mas que saibamos dar sacrificialmente quando necessário. Senhor, quebra o espírito de mesquinhez, de avareza, de apego excessivo aos bens materiais. Pai, ensina-nos que tudo o que temos pertence a Ti, que somos apenas administradores, que seremos cobrados pela forma como usamos os recursos. Senhor, que sejamos generosos não apenas com dinheiro, mas com tempo, com talentos, com palavras de encorajamento. Pai, que este dia seja marcado por atos de generosidade, alguém pagando a conta de outro, alguém doando o que tem, alguém oferecendo ajuda sem esperar retorno. Senhor, multiplica o que for dado generosamente, abençoa os que compartilham alegremente. Pai, pedimos que abençoes os nossos planos para o futuro neste dia. Senhor, Tu conheces o amanhã, vês o que está por vir, sabes o que nos aguarda. Pai, queremos fazer planos, mas submetê-los à Tua vontade. Queremos ter sonhos, mas alinhá-los com o Teu propósito. Senhor, guia-nos nas decisões sobre o futuro, escolhas de carreira, investimentos financeiros, mudanças de cidade, formação de família. Pai, mostra-nos o caminho a seguir, fecha as portas que não devemos atravessar, abre as portas que preparaste. Senhor, ajuda-nos a não nos preocuparmos excessivamente com o amanhã, mas a confiar que cada dia tem o seu próprio cuidado. Pai, que planeemos com sabedoria, mas vivamos o presente com intensidade, que preparemos o futuro, mas não sacrifiquemos o hoje. Senhor, que os planos que fizermos hoje prosperem se estiverem alinhados contigo, e que sejam frustrados se nos afastarem de Ti. Pai, que a nossa vida seja guiada pela Tua mão, conduzida pela Tua sabedoria, estabelecida no Teu propósito eterno. Senhor, pedimos que abençoes aqueles que passam por transições neste dia. Pai, há pessoas mudando de emprego, de cidade, de país, de fase da vida. Senhor, as transições são difíceis, geram insegurança, trazem medos. Pai, ser o porto seguro nas mudanças, a âncora nas tempestades, a certeza nas incertezas. Senhor, para aqueles que se reformam e entram numa nova fase, dá propósito, mostra novas formas de servir, mantém a mente ativa e o coração alegre. Pai, para os jovens que saem de casa para estudar, protege-os, guia-os, guarda-os de más companhias e más decisões. Senhor, para aqueles que perdem entes queridos e entram no luto, conforta profundamente, chora com os que choram, traz paz que excede o entendimento. Pai, para aqueles que casam e iniciam nova família, abençoa a união, estabelece o lar em Ti, ensina-os a amar como Tu amas. Senhor, em toda transição, sê a constante, o que não muda, a rocha firme sobre a qual se pode construir com segurança. Pai Celestial, pedimos que abençoes a nossa paciência neste dia. Senhor, vivemos num mundo de imediatismo, onde tudo é para já, onde ninguém quer esperar. Pai, ensina-nos a esperar no Teu tempo, a confiar no Teu ritmo, a descansar nos Teus processos. Senhor, dá-nos paciência nas filas, no trânsito, nas esperas inevitáveis da vida. Pai, dá-nos paciência com as pessoas, com os filhos que testam os limites, com os cônjuges que têm defeitos, com os colegas que irritam, com os familiares difíceis. Senhor, dá-nos paciência conosco mesmos, que não sejamos tão duros quando falhamos, que entendamos que santificação é processo.
Pai, dá-nos paciência com os teus tempos, quando a resposta demora, quando o milagre tarda, quando a promessa parece não se cumprir. Senhor, que a paciência produza caráter, que a espera fortaleça a fé, que o tempo nos amadureça. Pai, que este dia seja vivido com paciência, sem pressa ansiosa, confiando que tudo acontece no tempo perfeito estabelecido por Ti. Senhor, pedimos que abençoes os nossos momentos de intimidade contigo neste dia. Pai, queremos conhecer-te mais, não apenas saber sobre Ti, mas experimentar a Tua presença. Senhor, revela-te a nós de formas novas, mostra aspectos do Teu caráter que ainda não conhecemos, surpreende-nos com a Tua bondade. Pai, que a leitura da Bíblia hoje não seja apenas cumprimento de dever, mas encontro transformador. Senhor, fala através das Escrituras, ilumina passagens, traz revelação fresca. Pai, que os momentos de oração sejam conversa genuína, não monólogos religiosos, mas diálogo real. Senhor, ensina-nos a ouvir a Tua voz, a discernir os Teus sussurros, a reconhecer os Teus toques. Pai, que ansiemos pela Tua presença como o servo anseia pelas águas, que tenhamos fome e sede de Ti. Senhor, que este dia seja marcado por momentos de intimidade profunda, onde o coração se abre completamente, onde os muros caem, onde a verdadeira comunhão acontece entre o Criador e a criatura. Pai, pedimos que abençoes os empreendedores e empresários neste dia. Senhor, para aqueles que têm negócios próprios, derrama sabedoria administrativa, criatividade nos produtos e serviços, estratégias de crescimento. Pai, multiplica os clientes, aumenta as vendas, estabelece a reputação. Senhor, protege de fraudes, de sócios desonestos, de funcionários desleais. Pai, ajuda-os a serem empregadores justos, que pagam salários dignos, que tratam os funcionários com respeito, que criam ambientes de trabalho saudáveis. Senhor, que os negócios prosperem não apenas para enriquecimento pessoal, mas para serem canais de bênção. Pai, que gerem empregos, que paguem impostos honestamente, que contribuam para o desenvolvimento da sociedade. Senhor, para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras nos negócios, que pensam em desistir, que veem apenas portas fechadas, renova a esperança. Pai, abre novos mercados, cria oportunidades inesperadas, traz investidores quando necessário. Que este dia traga avanços nos negócios, contratos assinados, portas abertas para a expansão. Senhor, pedimos que abençoes os nossos hábitos e rotinas neste dia. Pai, Tu és um Deus de ordem, que estabeleceste ritmos na criação, dia e noite, estações do ano, ciclos naturais. Senhor, ajuda-nos a estabelecer hábitos saudáveis que honrem o nosso corpo e alimentem a nossa alma. Pai, que tenhamos disciplina para acordar cedo e buscar-te, para comer de forma saudável, para exercitar o corpo, para descansar adequadamente. Senhor, quebra hábitos destrutivos que prejudicam, procrastinação, preguiça, desorganização, desperdício de tempo. Pai, ajuda-nos a usar bem as 24 horas que dás a cada um, a priorizar o importante sobre o urgente, a investir tempo no que tem valor eterno. Senhor, que as nossas rotinas incluam tempo para Ti, para a família, para o autocuidado, para servir outros. Pai, que este dia seja o início de novos hábitos saudáveis, que decisões tomadas hoje se tornem rotinas estabelecidas amanhã. Senhor, dá-nos disciplina sem legalismo, estrutura sem rigidez, ordem sem escravidão. Pai Celestial, pedimos que abençoes aqueles que se sentem invisíveis neste dia. Senhor, há pessoas que sentem que ninguém as vê, que ninguém se importa, que passam despercebidas. Pai, revela a elas que Tu as vês, que conheces cada detalhe das suas vidas, que contas os cabelos das suas cabeças.
Senhor, para os idosos esquecidos em lares, para as crianças negligenciadas, para os sem-abrigo ignorados nas ruas, manifesta o teu amor. Pai, levanta pessoas que vejam os invisíveis, que se importem com os esquecidos, que abracem os rejeitados. Senhor, usa-nos para sermos tuas mãos estendidas, teus olhos que veem, teu coração que se importa. Pai, que ninguém termine este dia sentindo-se completamente só, completamente esquecido, completamente sem valor. Senhor, envia alguém com uma palavra amável, com um gesto de carinho, com uma demonstração de que importam. Pai, que este dia seja marcado por pessoas invisíveis sendo vistas, por esquecidos sendo lembrados, por rejeitados sendo abraçados com o teu amor através de nós. Senhor, pedimos que abençoes a tecnologia e as redes sociais neste dia. Pai, estas ferramentas podem ser usadas para o bem ou para o mal. Senhor, ajuda-nos a usar a tecnologia com sabedoria, as redes sociais com propósito. Pai, que não sejamos escravos dos dispositivos, que não percamos horas preciosas em coisas que não edificam. Senhor, protege-nos dos perigos online, cyberbullying, vícios digitais, comparações destrutivas, notícias falsas. Pai, guarda especialmente as crianças e jovens que estão expostos a conteúdos inadequados. Senhor, levanta a vigilância dos pais, sabedoria para estabelecer limites saudáveis. Pai, que usemos as plataformas digitais para espalhar o Evangelho, para encorajar pessoas, para compartilhar verdade. Senhor, que este dia seja marcado por uso sábio da tecnologia, por tempo equilibrado entre o digital e o real, por conexões virtuais que levam a relacionamentos genuínos. Pai, que a internet seja ferramenta de edificação e não de destruição, que as redes sociais aproximem e não afastem, que a tecnologia sirva e não escravize. Pai, pedimos que abençoes os nossos legados neste dia. Senhor, queremos deixar algo de valor para as gerações futuras, não apenas herança material, mas espiritual. Pai, ajuda-nos a viver de forma que os nossos filhos e netos queiram seguir os nossos passos de fé. Senhor, que as nossas vidas sejam cartas vivas que outros possam ler, testemunhos que inspirem, exemplos que motivem. Pai, que investamos em relacionamentos que permanecerão na eternidade, que edifiquemos o que não será destruído pelo tempo. Senhor, ajuda-nos a pensar além do imediato, a considerar o impacto das nossas decisões nas próximas gerações. Pai, que quebremos maldições geracionais e estabeleçamos bênçãos que fluirão para os nossos descendentes. Senhor, que este dia seja vivido com consciência de eternidade, com perspectiva de legado, com intencionalidade de deixar o mundo melhor do que encontramos. Pai, que quando partirmos desta vida possamos ouvir: bem está, servo bom e fiel, sabendo que vivemos com propósito. Senhor, pedimos que abençoes cada oração não mencionada, cada necessidade não verbalizada, cada dor secreta neste dia. Pai, Tu conheces os gemidos inexprimíveis, as lágrimas escondidas, os fardos silenciosos. Senhor, há pedidos que não conseguimos colocar em palavras, há dores tão profundas que não sabemos como expressá-las. Pai, o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, atende às orações que estão apenas no coração. Responde os clamores que não chegaram aos lábios. Vê as necessidades que ninguém mais vê. Pai, para aquelas situações que parecem impossíveis de resolver, para aqueles problemas que ninguém entende, para aquelas batalhas que são travadas em segredo, intervém poderosamente. Senhor, que nada escape à Tua atenção. Que nenhuma lágrima seja desperdiçada, que nenhum sofrimento seja em vão. Pai, transforma cada dor em propósito, cada lágrima em testemunho, cada batalha em vitória.
Que este dia traga respostas para orações antigas, soluções para problemas complexos, milagres para situações impossíveis, segundo o teu poder ilimitado. Pai Celestial, encerramos esta oração com corações gratos, com espíritos renovados, com fé fortalecida. Senhor, obrigado por nos ouvires, por te importares, por estares sempre presente. Pai, confiamos que tudo o que pedimos segundo a tua vontade será respondido, que nada do que clamamos cairá por terra. Senhor, que este dia seja diferente porque começou em oração, que seja especial porque foi consagrado a ti, que seja vitorioso porque colocamos Deus em primeiro lugar. Pai, vai conosco agora enquanto saímos para enfrentar as atividades do dia. Senhor, caminha ao nosso lado em cada passo, sussurra aos nossos ouvidos em cada decisão, guia as nossas mãos em cada ação. Pai, que ao final deste dia possamos voltar com testemunhos da tua fidelidade, com histórias da tua bondade, com provas do teu amor. Senhor, que o Salmo 121 seja realidade viva, que tu guardes a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre. Confiamos tudo a ti, entregamos este dia nas tuas mãos, descansamos na certeza de que és fiel. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pai, agradecemos por este momento de comunhão, por esta oração que nos uniu em fé, por esta manhã que começou na tua presença. Senhor, obrigado por nunca nos abandonares, por sempre nos escutares, por estares constantemente ao nosso lado. Pai, que possamos viver este dia cheio de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça. Senhor, que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração enquanto caminhamos na tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação que tomarmos. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus neste momento, compartilha esta mensagem com alguém que precisa de uma palavra de alento. Escreve Amém nos comentários para que juntos possamos formar uma corrente de fé e intercessão. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão cada dia mais do coração do Pai. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre tudo o que fizeres neste dia e em todos os dias da tua vida. Vai em paz, vai em fé, vai na certeza de que o Senhor está contigo. Amém e amém, amém e amém.